paz do Senhor, irmãos. Bom dia, amém? Olha, não que teria esse dia lindo que está se formando. Quero te convidar a se colocar de pé. Alguém imaginou aí, hein? Eu não imaginei. Que bom que você está aqui nesta manhã. Que bom que mais uma vez eu e você temos a oportunidade de adorar ao nosso Deus. Quero iniciar esse culto compartilhando com você uma leitura que está em Salmos, capítulo 150, que diz assim: Aleluia, louvem a Deus no seu templo, louvem o seu poder, porque se vê no céu. Louvem o Senhor pelas coisas maravilhosas, louvem com harpas, louvem a Deus com pratos musicais, louvem bem alto com pratos sonoros. E o último versículo diz: todo ser que respira, louve ao Senhor. Amém? Esse é um convite do salmista para que eu e você entreguemos um culto ao Senhor. Não apenas assistamos ou estejamos aqui como espectadores, mas o que nós já falamos outras vezes, eu e você somos parte deste culto. E podemos entregar ao Senhor a nossa adoração, o nosso louvor a Ele. O salmista fala reconhecendo a Ele através da grandeza que nós vemos repleta nos céus, através das maravilhas que Ele tem feito na minha e na sua vida. Você tem sido alcançado pelas maravilhas do Senhor? Amém? Então eu quero te convidar a fechar os seus olhos à sua maravilha, agradecendo a Ele pelo seu poder. Pai, nós somos gratos nesta manhã, porque o Senhor é bom em todo tempo. Nós somos gratos, ó Deus, porque podemos ver através dos céus, da natureza, as grandes obras do Senhor, que anunciam quão grande é o nosso Deus. Por isso, Senhor, nós estamos aqui nesta manhã para adorar ao Senhor, para louvar a Ti, para engrandecer ao Senhor que é fiel em todo tempo. Jesus, nós queremos sim permanecer com corações gratos, corações que exaltam ao Senhor. Não importa, Senhor, se estejamos vivendo dias de deserto, não importa, Senhor, se estejamos vivendo dias em altas montanhas, o nosso coração quer agradecer ao Senhor. Jesus, nós te convidamos. Vem, Espírito Santo, esteja neste lugar, assim como nós já oramos antes. Nós cremos que a sua presença está neste lugar. Por isso nós te damos liberdade, passeia no nosso meio, encontra o nosso coração aqui nesta manhã. Senhor, se houver alguém nesta hora que tem algo, alguma situação, uma enfermidade, uma preocupação, uma angústia interior, nós pedimos que de uma maneira sobrenatural repouse sobre nós a graça, a paz do Senhor, a cura sobrenatural do Senhor. Da mesma maneira, Pai, que nós somos tocados nesta manhã pelo sol que nos aquece, encontra-nos aqui, que toda preocupação seja lançada fora, que toda esteja o agir sobrenatural do Senhor. Por isso, como igreja, nós dizemos amém e amém, e te exaltamos. Você pode aplaudir ao Senhor? No mundo busquei. Você pode cantar assim para o Senhor? Sonhos tão vazios, tesouros que um dia se consumarão. Então você veio e me trouxe pra perto, e todo desejo é satisfeito em teu amor. Nada melhor, não há nada. Nada melhor, não há nada. Nada é melhor que meu Deus. Cante, não tenho medo. Não tenho medo de expor minhas fraquezas, defeitos e falhas não vão esconder. Um amigo encontrei. Somos o Deus das montanhas. O Deus das montanhas é o Deus dos vales.
nosso Deus pode fazer, Ele opera milagres, o impossível. Você crê que Ele opera milagres em sua vida, na nossa vida? Nós tomamos posse, Senhor, daquilo que o Senhor tem preparado para nós. Nós tomamos posse e entendemos, Jesus, que o Senhor é poderoso e que o Senhor vai à frente. Então nós glorificamos o Teu santo nome em todo o tempo, Jesus. Oh, Senhor. Você pode fechar os seus olhos por um tempo. A presença do Senhor já está sobre este lugar. O Espírito Santo já se move sobre este lugar. Você pode tomar um tempo para contemplar a grandeza do Senhor, para contemplar a majestade do Senhor. Oh, Jesus, Tu és poderoso. Tu és tão grande, Deus. Tu és tão grande, Deus. Maravilhoso. Me dê Tua paz, o vento cessará ao ouvir, cante, Te chamar. Voz domina céus e mar, a tempestade em mim, ao Te ouvir, acalmará. Jesus, Jesus, cante. As trevas estremecem. Jesus, Jesus, não temerei. Jesus, Jesus, as trevas estremecem. Jesus, Jesus, cante és o ar em meus pulmões, me chama a levantar outra vez, louvarei, vamos, Jesus, Jesus, as trevas estremecem. Jesus, Jesus, você pode cantar isso sobre a sua vida. Jesus, Jesus, as trevas estremecem. Jesus, Jesus, eu sei que você pode ir mais alto. Vamos, Jesus, 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 as trevas estremecem. Jesus, Jesus, não temerei. Jesus, Jesus, as trevas estremecem. Jesus, Jesus, vamos salvar o Senhor. O Teu poder sobre as trevas vencerá. Não há outro nome igual. Tu vivo estás, pra sempre reinará. Não há outro nome igual. Jesus, Jesus, as trevas estremecem. Jesus, Jesus, não temerei. Jesus, Jesus, vamos cantar. As trevas fogem diante do Teu nome, Senhor. Não há nada que resista ao Teu santo nome. Não existe nada maior do que o nome de Jesus. Você pode erguer as suas mãos aos céus. Nós vamos cantar pra Ele. As trevas estremecem. Vamos, Jesus, Jesus, as trevas estremecem. Jesus, Jesus, cante, não temerei. Jesus, as trevas estremecem. Jesus, Jesus, vamos o Teu poder sobre as trevas vencerá. Não há
sempre reinarás. Não há outro nome. Você pode cantar. O teu poder sobre as trevas vencerá. Não há. Tu vivo estás, pra sempre reinarás. Não há outro nome igual. Jesus, 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 Jesus. Nós não temeremos, Jesus. Nós não tememos o mal, Jesus. Nós não tememos o mal, Jesus, não tememos as trevas, porque o seu nome acima de todo nome está conosco, Senhor, nos guardando, nos protegendo. Obrigado, Senhor, por nos guardar. Obrigado, Jesus, por nos livrar. Nós somos gratos por teu amor, amor presente, constante, que não muda. Obrigado, Jesus, obrigado. Nós te agradecemos, Senhor. Eu encontrei um amor que não tem fim, tão paciente e misericordioso. Eu encontrei um amor que não tem fim, tão paciente e misericordioso. Ante a Ele nunca falha, nunca muda, continua a me amar. Nunca falha, nunca muda, continua a me amar. O seu amor é presente, ele nunca muda. Eu encontrei um amor que não. Você pode cantar ao nosso amado. Tão paciente e misericordioso. Eu encontrei. Amor presente, tão paciente e misericordioso. Levante a sua voz e cante. Nunca
estão radiantes, Senhor. Os que olham para ti estão radiantes, Senhor. Os que olham para ti estão radiantes, Senhor. Olharei para ti. Os que olham para ti estão radiantes, Senhor. Os que olham para ti estão radiantes, Senhor. Os que olham para ti estão radiantes, Senhor. Olharei para ti. Você pode colocar a mão sobre o seu coração nesse momento? Nós vamos cantar que pode passar a mais alta tempestade. Nós vamos cantar que pode passar qualquer coisa. Nós continuaremos olhando para o Senhor. Firme essa aliança com o Senhor esta manhã. Diga para Ele: Senhor, não importa o que aconteça em minha vida, não importa o que se passe nos meus dias, eu firmo e olho para o Senhor fixamente. Porque os que olham para o Senhor têm as suas forças renovadas. Os que olham para o Senhor não se cansam. Os que olham fixamente para o Senhor estão radiantes, e em seu rosto jamais mostrará frustração. Não haverá frustração. Quando você olha para o Senhor, não haverá dor, não haverá perda, porque nós sabemos que com o Senhor, mesmo quando nós perdemos, nós ganhamos. Nós sabemos que com o Senhor, mesmo quando nós não temos, nós temos, porque a presença dEle nos basta, e a presença dEle precisa bastar nos seus dias. Cante assim: tudo pode até passar, eu continuo olhando para ti. Tudo pode até mudar, eu continuo olhando para ti. Tudo pode até passar, eu continuo olhando para ti. Pois tu és o Senhor que arrebatou meu coração. Tudo pode até passar, eu continuo olhando para ti. Tudo pode até mudar, tudo pode até passar, eu continuo olhando para ti. Pois tu és o Senhor que arrebatou meu coração. Tudo pode até passar, novamente tudo pode ir, e tudo pode até passar, tudo pode até mudar, tudo pode até passar, pois tu és o Senhor que arrebatou meu coração. Os que olham para ti estão radiantes, Senhor. Os que olham para ti estão radiantes, Senhor. Estão radiantes, Senhor. Olharei para ti. Os que olham para ti estão radiantes, Senhor. Os que olham para ti estão radiantes, Senhor. Os que olham para ti estão radiantes, Senhor. Olharei para ti. Os que olham para ti são radiantes. Os que olham para ti São radiantes, Senhor. Os que olham para ti são radiantes, Senhor. Olharei para ti. nós olhamos. Os que olham para ti são radiantes, Senhor. Os que olham para ti são radiantes, Senhor. Os que olham para ti são radiantes, Senhor. Olharei para ti.
Nós olhamos para Ti, Jesus. Nós olhamos para Ti. Aplauda o Senhor. Nós olhamos para Ti, e à medida que nós olhamos para Ti, a Tua alegria enche os nossos corações. A alegria do Senhor está sobre este lugar. Com os seus olhos fechados e com suas mãos estendidas, como se fosse receber algum presente, só sinta a alegria do Senhor enchendo o teu coração. Enche-nos com a tua alegria, Jesus. Enche-nos com a tua alegria, Jesus. A alegria que faz toda a depressão ir embora. A alegria que faz toda a tristeza ir embora. A alegria que faz todas as preocupações irem embora. Porque nós estamos radiantes, Jesus, porque nós olhamos a Tua face. Nós queremos olhar a Tua face vez após vez. Vez após vez. Vez após vez. Mostra-nos Tua face. Santo, 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 santo. Santo, santo, exalte ao Senhor com as suas palavras. Santo, 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 exaltado e bem alto, glorioso és, majestoso, poderoso, digno de receber toda a honra, toda a glória. Ó Senhor, Tu és exaltado, Jesus. O Senhor é o Cordeiro que se entregou e hoje vivo está, e compraste com Teu sangue toda língua, tribo e nação. Santo, santo, santo. Salmo 34 diz: louvarei o Senhor em todo o tempo, meus lábios sempre o louvarão. Somente no Senhor me gloriarei, que todos os humildes se alegrem. Repita comigo: que todos os humildes se alegrem. Amém. Venham, proclamemos a grandeza do Senhor. Juntos exaltemos o Teu nome. Busquei o Senhor e Ele me respondeu. Repita comigo: busquei o Senhor e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para Ele ficarão radiantes, no rosto deles não haverá sombra de decepção. Clamarei ao Senhor e o meu desespero, e Ele me ouviu, e livrou-me de todas as minhas angústias. O anjo do Senhor é guardião, Ele cerca e defende os que o temem. Provem e vejam que o Senhor é bom. Repita comigo: provem e vejam que o Senhor é bom. Mais uma vez: provem e vejam que o Senhor é bom. Agora vocês vão falar: eu provei e vi o quanto o Senhor é bom. Eu provei e vi o quanto o Senhor é bom. Aleluia, aplauda ao Senhor. Aleluia, quantos estão sentindo a presença do Senhor nessa manhã? Pode tomar o seu assento. Eu gostaria de saudar os nossos visitantes hoje da casa. Não sei se vocês perceberam, mas nós temos algumas pessoas diferentes aqui em cima do altar. E são nossos visitantes de hoje, diretamente do Jardim dos Álamos e do seminário. Né? Verdade? Glória a Deus. Nós temos com a gente... Cadê? O Denis e a Carol fazem um sinalzinho assim, ó. Essa é a Carol, esse é o Denis. Sejam muito bem-vindos. E nós também temos o Duzu e a Beatriz. Cadê vocês? A Beatriz está aqui, o Duzu está lá. Dá para enxergar? Dá, amém. Glória a Deus. Sejam muito bem-vindos. É uma honra poder receber vocês aqui nessa noite, ó, nessa manhã. Bom, relembrando quais são a nossa programação semanal. Então, de quarta a sábado nós temos as nossas... De quinta a sábado nós temos as nossas células. Então, se você ainda não encontrou um grupo familiar, um grupo de amigos de célula,
e se você tem interesse em fazer parte, procure a liderança da igreja, procure os pastores para achar uma célula mais próxima de você, amém? Sexta-feira às 8 horas nós temos o nosso culto de oração, então mais uma vez eu repito, é muito importante que se você está em casa, se você tem tempo, esteja conosco nesse momento de oração para que nós possamos realmente levantar muralhas de intercessão. A palavra fala que quando nós oramos, é como se o Senhor levantasse muros ao nosso redor, levantasse muros aonde nós estamos. Então, por isso que nós oramos como igreja, para que o Senhor continue abençoando essa casa, para que o Senhor continue nos trazendo visão e principalmente nos trazendo proteção contra os ataques do inimigo. Então, esteja conosco sexta-feira às 8 horas, que é bênção, amém? Sábado, cadê a galera do Radix? Mas eles estão todos lá embaixo, né? Cadê os pais da galera do Radix? No sábado, das 2 horas, às 14 horas, até às 4, nós teremos uma gincana com o Radix. Então, vai ter um lanche compartilhado, então se você puder, traga um prato também. Vai ser um tempo gostoso em família, em família não, né? Com as crianças. Quinta-feira? Eu falei sábado? É na quinta-feira, no feriado, então traga sua criança das 2 às 4. A galera do Radix vai estar aqui para receber você. Eles vão ter um tempo de brincadeira, de gincana. Vai ser um tempo muito bom com eles, amém? Que dia que é? Quinta, obrigado. Domingo pela manhã nós seguimos com a nossa EBD. Às 10 horas da manhã. À noite também nosso culto de celebração no mesmo horário, às 18 horas. E no dia 18/7, repita comigo, 18/7. Eu gostei do seu delay. Nós temos o nosso segundo encontro de casais. Cadê os casados aqui? Glória a Deus. Então, no dia 18/7, nós temos o nosso segundo encontro de casais, às 7 horas. Então, você, esposa, você, marido, venha para estar conosco nesse dia. Nós teremos a ministração com o pastor Ailton e a irmã Sandra. Fazem assim, ó. São eles. Se você não conhecia eles, agora vocês conhecem. Então, esteja conosco. Todo culto de casais é poderoso. O Senhor fala, o Senhor age. Então, já se prepare, já converse com a sua mãe, a sua sogra, com um amigo para deixar os seus filhos em casa. Vai ter Radix? Vai ter Radix, olha só. Então, pode trazer o seu filho, não tem problema nenhum. A galera do Radix vai estar aqui para receber e servir vocês, amém? Que dia que é o culto de vocês, casais? Glória a Deus. Do dia 25/7, nós continuamos... Não é esse não, mas pode ser esse. No dia 25/7, nós teremos o nosso acampar dentro do Perus. Cadê os adolescentes da igreja? Uau, uau, uau. Então, no dia 25/7, o acampar dentro do Perus. Então, se você tem interesse em fazer inscrição, procura a liderança do Perus. E a Tainá está aí, o Samuel está aí também. Então, procure eles no final do culto. O Matheus também está aí. Procure eles no final do culto para você se inscrever, ver como funciona. Vai ser algo muito bom. Dormir na igreja é sempre muito abençoado, né? Glória a Deus. E também no dia 25/7, nós continuaremos com o curso da pastora Ana Ribeiro de Cura e Libertação. E lembrando que nessa aula específica, nós teremos um palestrante de fora, que não é nem a pastora Ana Ribeiro, nem a pastora Roseli. É um pastor que vai falar justamente sobre crianças, sobre libertação na área infantil. Então, se você tem interesse, se você tem alguém que trabalha na área infantil, seja na escola, seja aqui na igreja, como Radix, você tem o dever de estar conosco nessa aula. Então, dê o seu nome também para o pastor ou para a Beatriz, para você estar conosco nessa aula. Vai ser algo poderoso, algo incrível, onde nós iremos saber o que o Senhor tem para as nossas crianças, mas também o que o inimigo tem tentado contra a vida delas, para que nós possamos nos proteger e também batalhar contra isso, amém? Ixi, não senti firmeza, amém? Glória a Deus. E no dia 26/7, nós teremos o nosso acampar dentro do Radix, olha que bonitinho. Então, poxa. Tá, obrigado. Dia 26/9, então, lá pra frente, é bom que você já se programa também.
para crianças de 6 a 11 anos. Então, se o seu filho está no Radix e tem de 6 a 11 anos, ele está convocado a estar conosco nesse Acampar Dentro. Eu ouvi dizer que vai ser muito bom, não vai, Tainá? Vai, glória a Deus. Então, já faça a inscrição é com a Tainá e com o Matheus. Então, procure eles no final do culto para inscrever seu filho para ter esse tempo muito bom com eles. Dia 26 de setembro, glória a Deus. E nós também estamos no segundo lote do GID Nacional, GID Brasil. Cadê os jovens da igreja? Glória a Deus. Então, se você ainda não se inscreveu, se você ainda não aproveitou o primeiro lote, perdeu ainda a sua chance de aproveitar o segundo lote antes que vire para o terceiro lote. Então, lembrando, nós como São Paulo estaremos recebendo pela primeira vez o GID Brasil. Então, é uma honra poder estar sediando esse evento. Vai acontecer em Sumaré, num baita de um sítio, fazenda? Estância, ok, sempre é. Árvore da Vida? Glória a Deus. Então, vai ser um tempo muito gostoso. Nós teremos vários preletores diferentes da Igreja de Deus. Nós teremos o convidado especial, Matheus Brito, que Samuel já cantou várias músicas dele aqui, né? Muito bom. Então, se você ainda não se inscreveu, tem o QR Code aqui, ou você pode entrar em contato com o pastor Gustavo, a pastora Cássila também, para poder fazer sua inscrição. Amém? Glória a Deus. Aplauda, Senhor, essa manhã. Bom dia. Bom dia. Graça e paz. Eu quero compartilhar a palavra de oferta com os irmãos nessa manhã. Eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia lá em 1 Crônicas, capítulo 29. 1 Crônicas, capítulo 29. Nesse capítulo, nós vemos o rei Davi ofertando e preparando recursos necessários para que o seu filho Salomão construísse um templo para o Senhor. Eu queria que a gente lesse juntos o versículo 5. 1 Crônicas 29, versículo 5. Fala assim, a parte B. Quem, pois, está disposto a encher a sua mão para oferecer hoje voluntariamente ao Senhor? Nós vemos que Deus havia colocado no coração dele o desejo de construir um templo para o Senhor. Mas o próprio Deus falou assim, não é você que vai fazer, não, é o seu filho. Mas ele não ficou de braços cruzados. Já que não sou eu que vou fazer, então, não vou fazer nada. Não, ele foi lá e preparou tudo. Ele ofertou, ele deu o exemplo. Mas aqui no versículo 5, ele perguntou para o povo, quem está disposto a ofertar voluntariamente? Davi ofertou de maneira generosa, mas ele também estendeu essa oportunidade para todo o povo. E lá no versículo 9 nós vemos a resposta do povo. E o povo se alegrou, porque contribuíram voluntariamente, porque com coração perfeito, voluntariamente deram ao Senhor. E também o rei Davi se alegrou com grande alegria. É dessa maneira que o Senhor deseja que nós entreguemos a nossa oferta. Assim como está escrito também em 2 Coríntios 9, 7, a parte B fala assim, cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Aquele povo ofertou com alegria. Quando Davi deu a oportunidade para eles, eles não foram ofertar com obrigação, mas eles voluntariamente ofertaram com alegria. E é esse tipo de atitude que agrada ao Senhor. Ofertar voluntariamente e com alegria, mais alegria em dar do que receber. Eu acredito que todos aqui gostam de ganhar presentes. Eu gosto. Quem mais gosta de ganhar presente? Mas a Bíblia fala que há mais alegria em dar. E nós temos a oportunidade de experimentar essa alegria. Porque quando nós damos, quando nós ofertamos, nós estamos abençoando outras vidas. Nós estamos contribuindo para a expansão do reino de Deus. E o Senhor nos convida a fazer parte desse momento.
E nos versos seguintes nós vemos Davi expressando a sua gratidão ao Senhor, através do louvor, reconhecendo a grandeza dele e reconhecendo que tudo vem dele. A partir do versículo 10, Davi fala assim: por isso Davi louvou o Senhor na presença de toda a congregação e disse: bendito és tu, Senhor, Deus de nosso pai Israel, de eternidade em eternidade. Tua é, Senhor, a magnificência, o poder, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu é, Senhor, o reino, e tu te exaltaste sobre todos como chefe. Riquezas e glória vêm diante de ti. Tu dominas sobre tudo. Na tua mão há força e poder, e na tua mão está o engrandecer e o dar a força a tudo. Agora, pois, ó Deus nosso, graças te damos e te louvamos o nome da tua glória. Porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos oferecer voluntariamente coisas semelhantes? Porque tudo vem de ti, e do que é teu te damos. Amém? E o versículo 17 ainda fala assim: bem sei, Deus meu, que tu provas os corações e que da sinceridade te agradas. Eu também, na sinceridade do meu coração, voluntariamente dei todas as coisas, e agora eu vi com alegria que o teu povo que se acha aqui, voluntariamente te deu. Nós reconhecemos que tudo vem do Senhor. É Ele quem nos deu a vida, o fôlego de vida, é Ele quem nos dá saúde, é Ele quem abre portas de emprego e nos sustenta para que nós possamos sim conseguir os recursos. Às vezes há pessoas que falam assim: ah, mas eu trabalho, por isso que eu consigo o dinheiro. Mas foi o Senhor quem te deu vida, que é Ele quem te deu saúde, porque se não fosse Ele você não conseguiria. É Ele que tem te sustentado, Ele é o nosso provedor. Nós precisamos reconhecer que tudo vem dele, e por isso nós precisamos nos desprender e ofertar com alegria e com gratidão. Amém? Eu quero convidar os irmãos a se colocarem em pé, levantar a sua oferta. Nós vamos orar e logo após todos estão convidados a ofertar com alegria. Amém? Deus, nós te agradecemos, Senhor, pela tua presença aqui neste lugar. Nós te agradecemos, Deus, porque o Senhor está aqui se movendo em meio aos louvores. A tua palavra diz que o Senhor habita em meio aos louvores, e nós podemos perceber a tua presença neste lugar. Nós reconhecemos a tua grandeza, Deus. Reconhecemos, Senhor, que tudo vem de ti e tudo volta para ti. Nós te agradecemos, Senhor, porque tu és um Deus provedor, tu és o nosso sustentador. Nós te agradecemos, Deus, porque o Senhor ofertou o seu próprio Filho para nos salvar, para nos resgatar. Ah, Jesus, nós te agradecemos por todas as maravilhas que o Senhor já fez na nossa vida, na nossa família, por todas as maravilhas que o Senhor já fez aqui na tua igreja. E nessa manhã, Deus, nós queremos ofertar a nossa vida, nós queremos ofertar os nossos dons, os nossos talentos. Cada fôlego que há em nós, nós rendemos a ti. E nós também, Deus, queremos ofertar aqui na tua casa, para que o teu reino continue avançando. Nós queremos, Senhor, contribuir para aquilo que o Senhor fará aqui no nosso bairro, para aquilo que o Senhor fará aqui na cidade de São Paulo. Eis-nos aqui, Deus, nós queremos fazer parte, e nós te agradecemos por tudo que o Senhor já fez e por tudo que o Senhor ainda fará. Em nome de Jesus. Amém. Tua alegria é a força do meu coração. Dono dos meus dias és, meu rei, minha canção. Junto a ti é o meu lugar. Tu és minha casa, minha morada, e eu sou teu lar. no alto monte, ou no fundo vale.
que o Senhor não seja bom. O Senhor é sempre bom e não há um dia sequer que o Senhor não seja bom. Ainda que a vide não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos em ti, Senhor, eu me alegrarei. Tu tens minha força e o meu coração, todos os meus dias estão em tuas mãos e em ti, Senhor, eu me alegrarei junto a ti. É o meu lugar, tu és minha casa, minha morada, eu sou teu lar. Vamos, se no alto monte ou no fundo vale, me lembrarei, eu tenho um pastor que nunca falhou. Me lembrarei, eu tenho um pastor que não falhará. Vamos, e não há um dia sequer que o Senhor não seja bom. O Senhor é sempre bom e não há um dia sequer que o Senhor não seja bom. Vamos, ainda que a vide não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos em ti, Senhor, eu me alegrarei. Tu tens minha força e o meu coração, todos os meus dias estão em tuas mãos e em ti, Senhor, eu me alegrarei. Vamos a Ele. Eu creio em ti, minha esperança és. O teu amor me guarda por onde eu for. Vamos a Ele. Eu creio em ti, minha esperança és. O teu amor me guarda por onde eu quero escutar a voz mais linda da igreja de Deus. Vamos. Ainda que a vide não, Dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos em ti, Senhor, eu me alegrarei. Tu tens minha força e o meu coração, todos os meus dias estão em tuas mãos e em ti, Senhor, eu me alegrarei. Oh, 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 Aleluia! O Senhor é a nossa força, amém? Por isso nós estamos alegres. Antes de nós entrarmos na palavra, eu queria te encorajar a fazer algo nessa manhã. Você pode, de uma maneira respeitosa, colocar a mão sobre o ombro de quem está ao seu lado e nós vamos orar para que a alegria completa do Senhor venha. Amém? A despeito das situações que de repente nós estejamos vivendo, nós cremos em um Deus que faz. Amém? Senhor, nós somos gratos a Ti, porque assim como nós cantamos e declaramos, o Senhor é a nossa força. Por isso, Jesus, nós pedimos nesta hora, Espírito Santo, traz alegria sobre a vida dos nossos irmãos, sobre a vida de cada família, sobre cada situação que tem se levantado como um gigante, como um desafio. Nós oramos e pedimos que a alegria completa, sobrenatural do Senhor esteja sobre nós, em nome de Jesus, amém? Você pode aplaudir ao Senhor mais uma vez, glória a Deus, aleluia. Pode tomar o seu assento. Nós estamos muito felizes nesta manhã, porque você está aqui, porque a presença do Senhor está aqui, amém?
Ontem nós tivemos um tempo muito precioso com a igreja de Franco da Rocha, por isso também o nosso culto hoje está sendo pela manhã, mas normalmente, você sabe, é às 18 horas. Então ontem estávamos ali, eu, o seminarista Denis, a sua esposa, a sua família, estivemos ali para que eles conheçam a igreja. Então, ore por isso também, para que o Senhor conduza todas as coisas. Foi um tempo muito especial de celebrarmos com eles também, amém? Nós já apresentamos, o Denis está em Curitiba já há quase 3 anos, né? Conclui aí no final desse ano, ele e a esposa se formam agora no final deste ano, com a formatura com os demais alunos. Para quem não os conhece, eles eram da igreja dos Álamos, né? Serviram ali o pastor Paulo, junto com os irmãos, por muitos anos, e receberam o chamado do Senhor e foram para Curitiba, para o seminário, para o nosso Instituto Teológico, se preparar para a obra do Senhor. E hoje nós temos a satisfação de convidá-los para estar aqui conosco. Então, no final do culto, você tem a oportunidade de dar um abraço neles. Eles têm uma filhinha, né, a Ohana, pequenininha, não está aqui, está descansando, porque ontem chegamos tarde. Mas você tem a oportunidade de abraçá-los. E nós temos também o Duzu, que está aqui nos servindo na bateria, e a Beatriz, sua esposa, também. Amém? Você pode estender a sua mão aqui à frente, nós queremos orar para que o Espírito Santo fale conosco nesta manhã. Pai, nós somos gratos ao Senhor pela sua bondade. Obrigado, Jesus, por esse dia maravilhoso que se levanta, e como nós lemos no início deste culto, anuncia as tuas maravilhas, ó Pai. Nós pedimos que uma vez mais o Senhor fale ao nosso coração nesta manhã, através da vida do Denis, ó Pai, da palavra que o Senhor já tem colocado no seu coração. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia, igreja. Bom dia. Feliz de estar com vocês aqui nessa manhã. Quero agradecer a igreja e o pastor, né, pelo convite. A gente veio lá de Curitiba, estamos aproveitando um pouquinho aí as férias. Pastor, inteligente do jeito que ele é, então você vai pregar, já que você está vindo para cá. Então eu gostaria que você pegasse sua Bíblia, abrisse no livro de Efésios, capítulo 4. Efésios, capítulo 4, versículo 31 e 32. Ontem nós estávamos lá em Franco da Rocha. A gente está em Curitiba, mas esse é o nosso último semestre lá, graças ao nosso bom Deus. A gente estava com muita saudade de São Paulo, você não sabe como a gente ama São Paulo, gente. A gente já acostumou com essa correria, essa loucura que é São Paulo, né? E a gente estava com saudade. E nós estamos nessa fase aí de escolher, sim, uma igreja para a gente ajudar, pastorear mais para frente. E aquilo que Deus tem colocado no nosso coração, né? De ajudar realmente uma igreja que precisa de ajuda, né? Que realmente precisa de alguém lá para apoiar. E o Franco da Rocha está assim no nosso coração, tá? Então, ore por isso. Se Deus direcionar, quem sabe ano que vem. Todo mundo achou? Amém? Eu só quero fazer um comentário. Eu falei para o pastor que, como que é o nome do negocinho das crianças lá, pastor? Adix. Eu falei para o pastor, poxa, pastor, cada mês é um Vale Night. A gente precisa vir para cá, deixar a nossa criança aí curtindo. Então Deus abençoe a vida de quem cuida das crianças. Efésios capítulo 4, versículo 31 e 32. Diz assim: toda amargura, cólera, ira, gritaria e blasfêmia seja eliminadas do meio de vós, bem como toda maldade. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns com os outros, perdoando uns aos outros, da mesma maneira como Deus nos perdoou em Cristo. Amém. Só até aí nossa leitura. Existem alguns ensinamentos da palavra de Deus que parecem simples de entender, mas são extremamente difíceis de se viver. Como, por exemplo, a santidade, a fé, o amor ao próximo e o perdão, praticar o perdão. Então o problema não está em entender essas verdades, mas em viver ela todos os dias. Essa é a nossa dificuldade. Então, quando você fala de perdão, a primeira coisa que às vezes vem na sua cabeça é: quem eu devo perdoar? Então, às vezes, a palavra saiu aqui, perdão. Você pensa, preciso perdoar alguém, preciso pedir desculpa para alguém. Ou então, alguém precisa vir pedir desculpa para mim. E a primeira coisa que a gente pensa é no perdão que a gente precisa oferecer. Só que não, quando você fala da palavra perdão, você primeiro precisa pensar no perdão que você recebeu, para depois pensar no perdão que você tem que oferecer para o seu próximo. Por isso que
que a Bíblia nos ensina que antes da gente amar ao Senhor, Ele nos amou. Antes da gente dar o primeiro passo, Ele deu o primeiro passo em nossa direção. Por isso que o versículo universal, João 3,16 diz, né, que Deus ama o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus resolveu nos perdoar, Deus resolveu nos resgatar. Só que esse perdão, apesar de ser de graça, gratuito, não significa que não teve um custo, que não houve um custo. Teve um custo. Alguém precisou morrer. E a morte que o pegou, o levou, mas graças a Deus, ao terceiro dia, ele voltou, ele ressuscitou, que foi Cristo Jesus. Então, Jesus resolveu nos resgatar, dizendo que, olha, o perdão está aqui. Só que não significa que não tem custo, vou morrer por vocês. Existe um custo, existe um preço a ser pago por essa oportunidade do perdão. O perdão que nos alcançou. Então, o perdão, ele não é só para melhorar um relacionamento que nós temos com o nosso irmão. Apesar de ser esse o projeto, esse o intuito nosso, eu ia pedir perdão para minha esposa para a gente se reconciliar. Você ia pedir perdão para o seu irmão para você se reconciliar com ele. Só que o maior argumento do perdão, talvez hoje em dia, seja esse. Eu vou liberar o perdão, eu vou dar o perdão para ele, só que esse perdão vai saindo aos poucos de dentro de mim, a partir do momento que eu vejo um comportamento diferente dele ou dela. Só que o perdão não é liberado a partir do comportamento que a pessoa tem. O perdão é liberado a partir da cruz de Cristo, daquilo que Jesus fez por mim, e não daquilo que a pessoa tem que fazer para comprovar que ela mudou. O perdão precisa sair de dentro para fora, não porque a pessoa mereceu, mas porque Cristo fez por você. Então o perdão nunca está relacionado entre só você e a pessoa, está principalmente relacionado à cruz de Cristo, porque você era um miserável, nós somos miseráveis, nós não merecemos perdão, nós estamos recebendo, ou receberíamos o castigo de Deus, porque nós merecíamos esse castigo, essa ira, essa cólera de Deus. Só que Jesus, com a sua infinita graça, resolveu vir aqui, morrer por nós e dizer, olha, eu estou liberando perdão para vocês, então faça a mesma coisa pelo próximo, sem esperar um comportamento diferente, só faça. Por isso que quando minha esposa, a gente conversa sobre reciprocidade, eu não gosto muito não. Não gosto muito não, vou admitir, porque reciprocidade é isso, né? Não vai, né? Acho que não bate muito com a Bíblia. Você dá e está esperando receber. Calma. Jesus esperou o que de você? E se a pergunta fosse ao contrário, né? O que você tem para oferecer para Jesus? Nada. Você não tem nada para oferecer por esse perdão. Por isso que antes mesmo, às vezes, de pedir perdão, Ele nos perdoou, morrendo na cruz por nós. Então, mesmo antes de você nascer, Ele já tinha morrido, Ele já tinha te dado a oportunidade, Ele já tinha abrido a porta do céu e dizendo, olha, já te perdoei, viva, aproveite essa oportunidade. Deus tomou a iniciativa, Ele nos amou primeiro, Ele nos perdoou porque éramos pecadores. Quem se lembra da cruz encontra forças para perdoar o próximo, para viver esse perdão, para viver a graça de Deus. Eu tinha uma crise muito grande com essa questão de perdão e graça, muito grande, muito grande, muito grande, porque eu penso na graça da seguinte forma, e eu quero te convidar a pensar da mesma maneira. Jesus, você era um morador de rua, morava na rua, comia lixo, morava debaixo da ponte. Jesus resolveu ir lá na rua, pegar você, falar, vem cá, eu te amo, te perdoo, você merece esse perdão, vamos lá. Chegando na casa de Jesus, Ele te deu um banho, te colocou uma roupa nova, você comeu na mesa dele, Ele falou, senta aí no sofá, assiste uma televisão, eu vou sair ali porque eu preciso pegar mais algumas pessoas, mas fica à vontade, a casa é sua, abre a geladeira, coloca a perna aí em cima do sofá, deita, descansa, acorda, levanta, fica à vontade, a casa é sua. E eu tenho uma crise com isso, e qual era a crise? Eu não sei se você já passou uma semana na casa de alguém, mas depois de 3, 4 dias você começa a ficar agoniado.
A pessoa está varrendo a casa, você fica, poxa, eu estou aqui sem fazer nada. Tem uma loucinha para lavar aí não? Será que eu posso lavar o banheiro junto com você? Deixa eu ajudar, porque não dá para ficar mais 3, 4 dias aqui sem fazer nada. Enquanto o anfitrião está arrumando as coisas, você está de barriga para cima, de pé para cima. Só que estou falando eu me sinto incomodado, eu não consigo. Eu preciso ajudar. E esse é o problema às vezes, nosso problema em relação à graça. A gente precisa aproveitar aquilo que Jesus fez por nós. O anfitrião nunca falou para você pegar uma vassoura e varrer a casa. Ele não pediu para você pegar a esponja e lavar a louça. Não, ele só falou, senta e fica à vontade. Eu lavando a louça ou varrendo o chão não vai justificar a graça, aquilo que ele fez por mim. Nada do que eu faça dentro dessa casa vai dizer para Jesus, ó Jesus, o sacrifício que você fez por mim lá, eu estou recompensando aqui, tá? Não é suficiente. Jesus simplesmente foi no aeroporto, comprou a passagem, deu na sua mão e diz, aproveita a viagem à vista. Graça, perdão, é simplesmente a gente sentar no avião, enquanto Jesus está lá no toque da nave, a gente aproveitar a vista, a gente olhar para o lado às vezes do irmão e falar, eu te perdoo, aproveita a vista aqui comigo, porque Ele me amou primeiro, e eu preciso liberar esse perdão para Jesus. Perdão significa deixar ir, não imputar a dívida ao próximo. E pensa num trem difícil de viver, viu? Pensa numa dificuldade de viver, é o perdão. Porque o perdão, assim como eu já disse, ela é inteiramente integrada ao relacionamento e à convivência. Só que você não está lidando com Cristo, você está lidando com pequenos cristos. E esses pequenos cristos aí que está do seu lado, todos os dias vai falhar, todos os dias vai pecar. Aí lá, eu lembro que a gente estava reunido assim com os irmãos, o pastor olhou para mim e falou, Denis, para você o que um líder precisa ser? E eu disse, amigo. Aí o outro, você é amigo? Para mim o líder precisa ser fiel. Para mim o líder precisa ser santo. Aí o outro disse, não, para mim o líder precisa ter amor. Mas são adjetivos que é o mínimo para um líder. Amor, fidelidade, santidade, ser esposo de uma mulher só, e por aí vai. Só que para o Denis, o líder precisa ser amigo, porque é na amizade que você consegue falar coisas que talvez se você só tivesse amor, você não conseguiria falar. Talvez, mesmo você sendo fiel, você não tem intimidade como um amigo de sentar com essa pessoa e falar, senta aqui meu filho, você está errado. Vem aqui, volta para o caminho. Você errou, então levanta e vai pedir perdão. A amizade, o momento que você tem de comunhão, te proporciona momentos que talvez essa falta de comunhão nunca vai te proporcionar. Poxa, eu tenho vontade de falar certa coisa com aquela pessoa, mas você só tem vontade de falar quando ela erra. Quando ela acerta, você nunca chamou ela para tomar um café. Não tem café, toma água, mata a sede. O nosso problema é sempre olhar para o erro, é nunca olhar para aquilo que a pessoa já fez de bom. Eu lembro de uma reunião que o pastor fez comigo. Ele sentou com o ministério de louvor, foi 1h30. Meu amigo, eu nunca tomei tanta porretada do pastor igual eu tomei aquele dia. Se eu já apanhei aquele dia, a gente apanhou. Depois, eu era um dos líderes, o pastor sentou comigo e falou, Denis, o que você achou? Eu falei, pastor, a reunião foi maravilhosa, só teve um problema. O senhor veio com uma marreta e sentou nas costas de todo mundo. E o problema não é bater. Às vezes falta um bálsamo. Fala aqui, sabe quando a mãe bate e assopra? Vem cá, eu te amo. Vem cá, eu te amo. Falta só passar alguma coisa nas costas, porque só apanhar compensa? Não, né? Você precisa corrigir. Ao mesmo tempo, você precisa corrigir porque o pai corrige a quem ele ama. Ele ama. Então o perdão é tirar essa dívida que a pessoa tem contra você e você seguir em frente. Aí é que está o problema. Que tipo de perdão? Que tipo de ofensa? Porque existe a ofensa que o irmão fala mal de você.
existe a ofensa que quando você vira as costas, só Jesus sabe o que acontece naquela roda ali, né? Mas existe outros tipos de ofensa que é pior. A ofensa que o filho briga com o pai nunca mais volta a falar com o filho. A ofensa que a menina ou a criança de 16, 15 anos é abusada por alguém, por um parente, e essa menina tem um transtorno e ela nunca mais vai ser, talvez, a pessoa que ela deveria ser. Talvez ela nunca vai conseguir liberar esse perdão. Talvez é uma pessoa que na sua casa resolveu seguir um caminho diferente do seu, porque você é cristão e ele ou ela resolveu seguir outro caminho. Não sei se é do trabalho, da faculdade, ou se foi da bebida, ou se foi das drogas, ou se foi seguir outro tipo de sexo. Não sei qual que foi, mas devemos liberar o pé e agir conforme ele. E é difícil, mas é tão bom. Olha para você, você de novo pregador chato, tá, pastor? Olha para o seu irmão do lado e fala: é difícil, mas vale a pena. Vale a pena. Porque quanto mais você alimenta essa ofensa, mais preso a pessoa você fica e mais doente você fica. Às vezes a pessoa já foi embora, já está vivendo a vida dela, já seguiu o caminho dela, e você está aqui, ó, meu Deus, por que não veio pedir perdão? Senhor, por que não veio pedir desculpa? E você vai alimentando aquilo, você vai ficando doente. Aí você deixa de fazer as coisas que tem que fazer. Aí não quer mais sair de casa, não quer mais ir para a igreja, a culpa é do pastor, porque o pastor não vê isso, porque o líder não vê aquilo, porque está vendo, ninguém muda nada. Meu amigo, eu não queria ser músico, eu não queria tocar. Só que cheguei uma hora que eu falei: Deus, manda alguém. Aí chegou uma mulher do nada, pregou o microfone e falou o seguinte: tem alguém aqui orando para Deus mandar alguém, mas esse alguém era eu. Eu falei: Jesus, é eu, Senhor, vou aprender a tocar. Hoje eu amo, é muito gostoso estar aqui. Mas no começo foi uma luta para eles tentar aprender a tocar uma coisa. Então a gente ora: mas Senhor, por que não vem? Senhor, por que não faz? Mas às vezes é você. Você tem que ir lá pedir perdão, mas eu estou certo, não interessa se você está certo. Jesus perguntou se você está certo. Ele falou para você ir lá pedir perdão. Ah, Denis, mas é tão difícil. Deixa eu te falar uma coisa: Oséias casou com uma prostituta. Por que ele casou com uma prostituta? Porque o povo de Deus estava se prostituindo. Aí Deus falou assim: olha, você precisa sentir o que eu estou sentindo. Casa com a prostituta aí, meu amigo. Ele casou com a prostituta. Aí sabe o que acontecia? De noite, para onde essa mulher ia? Ia se deitar com os homens. De dia estava do lado dele, mas de noite ia se deitar com os homens. Sabe o que ele fazia? Mas Senhor, essa esposa, vai lá. Ele ia lá, pegava ela, não sei se era no prostíbulo ou na casa de outro homem, mas ia lá, pegava ela, colocava debaixo do braço e falava: eu te perdoo, viu? Eu te amo, você é minha. Você só vai sair daqui se Jesus quiser. E olhe lá. Perdão é isso. Aí deles você fala: nossa, eu sou profeta, eu preciso perdoar ela todos os dias. Não, nós somos a prostituta. Nós somos essas pessoas falhas. Nós somos pecadores, nós somos falhos. É o Espírito Santo que é o profeta, que vai lá, te pega e te traz de volta. Porque nós não temos essa capacidade, mas Ele tem. E Ele está dizendo: vai lá, pede perdão, ame ela, ame ele. Então o maior argumento não é o comportamento, mas é a cruz de Jesus. É Jesus. É Jesus. Se você esperar essa pessoa mudar, talvez ela nunca mude. E vai continuar aqui dentro da igreja. Vai continuar cantando, vai continuar adorando. Só que você não tem nada a ver com a salvação dessa pessoa. Você não tem nada a ver com o relacionamento que essa pessoa tem com Deus. Você tem a ver com o seu relacionamento com Deus. De você sair dessa porta para fora, chegar na sua casa, colocar a cabeça no travesseiro e dormir em paz. Eu não sei quanto tempo faz que você não consegue ter esse sono de paz. De você chegar em casa, se sentir amado, se sentir amada e amar alguém. Transmitir esse amor para a próxima pessoa. E dizer: olha, eu te amo, eu te abraço, eu te quero aqui. Vem que conta comigo, senta na minha mesa, não interessa quem você é.
Minha irmã um dia olhou para minha família e eu não estava em casa, eu estava fora. Falou: mãe, seguinte, sou mulher e gosto de outra mulher. Minha mãe falou: vou te mandar para fora de casa. Me ligou: filho, vem aqui. Fui lá para casa. Cheguei em casa, dei um abraço da minha irmã e disse: eu te amo. Senta na minha mesa, come do pão junto comigo. Vamos louvar junto, vamos adorar junto, fica à vontade. Você está na casa do Pai, minha filha. Eu não sou melhor que ninguém, gente. Nós não somos melhores do que ninguém. Nós estamos aqui pela graça de Jesus. Se Jesus não tivesse te resgatado, você nunca estaria aqui. Nós somos uma pessoa que bateu o carro e estamos em óbito. Se o Espírito Santo não nos trouxesse vida de novo, nós não voltaríamos. Nós estamos aqui porque Ele resolveu dar a graça, dar o amor, dar o perdão para as nossas vidas. E o mínimo que a gente pode fazer é transmitir isso para o próximo. É passar isso para o próximo. O pastor olhou para mim e falou: Denis, você tem alguns convites e para onde você quer ir? Eu falei: eu quero ir para onde está precisando. E eu não tenho nada contra a igreja grande, viu? Pelo amor de Deus. Que cresça mais. Mas eu vim de uma favela, eu vim de uma comunidade. Eu sei que tem pessoas lá que estão passando fome, que precisam ouvir falar de Jesus, não pela comida, mas porque eles precisam saber que Jesus pode resgatar e mudar a situação deles. E esse é o nosso objetivo, assim como Jesus me perdoou. E eu achei que não merecia esse perdão. Eu tinha 16 anos. Peguei uma doença chamada febre reumática, não tem cura. Veia do coração entupida, o coração batia fora da respiração. Tinha desistido da vida. Minha mãe falou: vamos para o culto? Eu falei: vamos para o culto. Sentei no culto, na igreja. Falei: Jesus, estou em paz, se o Senhor me levar. Resumindo o testemunho, que é muito longo. Peguei uma doença incurável, né? Sentei: se o Senhor, já te aceitei, se o Senhor me levar, amém. Se o Senhor me deixar aqui, amém. Estou pronto. Quando eu terminei de falar isso na minha mente, a pastora parou uma mensagem, olhou para mim e falou: olha, Deus está te curando o ruge da doença do coração. Eu fiquei: uau, Jesus fala. Levantei da minha cadeira, fui para casa. Em casa já tinha preparado 12 comprimidos para mim tomar, fora mais algumas coisinhas. Como não tem cura, eu preciso tomar os comprimidos, e eu tomava Bezetacil de 5 em 5 dias, meu amigo. Dói pouco, né, Bezetacil? Aí eu chegava em casa, tinha um monte de remédio. Minha mãe olhou para mim e falei: olha, você ouviu o que Jesus falou no culto? Ouvi. Vamos fazer o seguinte? Peguei os remédios, joguei tudo no lixo. Minha mãe ficou doida, ligou para o meu pai: seu filho está ficando doido. Jogou os remédios tudo no lixo. Deixa eu falar com esse menino aí. Alô? E aí, pai? O que aconteceu? Estava no culto, expliquei para o meu pai, Deus falou comigo. Deixa eu falar com sua mãe. Ó, um menino falou que Deus falou com ele está curado. Então ele não vai tomar nada não. Ele está curado. Meu pai mais doido que eu, católico, irmão. Doente. Doido. Mais fé que eu, homem. Aí jogamos os remédios tudo fora. A gente tinha passado no hospital de manhã, o doutor falou assim: olha, o certo é você colocar um marca-passo. Mas sua estrutura óssea ainda não suporta. Se a gente fizer a cirurgia agora, você vai morrer. Só que a gente tem outro problema. Até chegar lá, possivelmente você vai morrer de parada cardíaca. Você não vai suportar. Ele estava dizendo: vou morrer de qualquer jeito, né? Por que ele não falou logo? Você vai morrer, filho. Acabou. Aí, voltei para casa. Tanto tempo, tanto período. Eu estou aqui há 14 anos. Falando para vocês que Ele perdoa. Que Ele cura, que Ele resgata. Eu não sei qual o momento que nós estamos vivendo, o que você esteja vivendo hoje, se é de perdão, se é de cura, se é de transformação, mas eu vim falar de um Deus aqui, que perdoa sim, que resgata, que cura. Eu não sei qual que é o ambiente, mas Deus faz. Eu quero te convidar a ficar de pé. Aleluia, Jesus. Perdoando uns aos outros, como Ele nos perdoou, como Ele nos resgatou. Como Ele me curou. Ele pode fazer isso na sua vida, na sua casa. Entender que esse é o ambiente de Cristo. Ano passado, meu pai morava no Rio de Janeiro, descobrimos que ele estava com câncer. Meu pai, como eu disse, católico, e sempre quando eu falava de Jesus, pelo menos o Jesus do nosso ponto de vista, ele: não quero saber desse seu Jesus não. Eu quero saber do Jesus que eu acredito aqui. E está tudo certo.
Eu amo meu pai. E eu tentava falar de Jesus para ele, ele me rebatia. E eu falava, Senhor, resgata meu pai. E ele sabia do meu testemunho de cura, e orando por ele por cura. Deus falou comigo e com a minha irmã, falou, olha, esse período que ele está passando, não é para ele ser curado, mas é para ele entender que eu posso salvar a alma dele. Uma semana antes, eu fui embora, eu tinha pouco dinheiro, tinha duas opções, ou eu ia e via meu pai de novo, antes dele morrer, ou eu pagava para os meus irmãos irem para o Rio. Então eu dei o dinheiro para os meus irmãos irem lá e ficarem acompanhando ele. Chegando lá, um dia antes dele falecer, ele falou, olha, meu cunhado foi lá, olhou para ele e falou, você quer aceitar Jesus? Ele falou, eu quero. No mesmo dia, pegaram um pastor, levaram um pastor lá, o pastor batizou ele. Ele olhou para minha irmã e falou, cadê o Denis? Porque quem enchia o saco? Era o mais preto, sempre, não tem jeito, né? Cheguei, eu enchia a paciência dele. Falava, pai, Jesus, ele, cadê o Denis? Eu não estava lá. No outro dia, meu pai faleceu. Fiquei triste pela perda, mas pensa no preto que está feliz. Eu vou encontrar ele. Amém? Será que você pode aplaudir a Jesus? Você pode fechar os seus olhos neste momento? Obrigado, Jesus, porque nós não merecemos o teu perdão, mas nós fomos alcançados pela tua graça, Jesus. Deus poderoso, Jesus. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer, dá-me um coração, oh Senhor. Vamos a Ele. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada, nada de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração, coração igual ao teu, meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer, dá-me um coração igual. Você pode cantar novamente, dá-me um coração, vamos. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer, dá-me um coração. Cante a Ele, ensina-me, vamos juntos. Ensina
amar o meu irmão, a olhar com teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Vamos, enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Um coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual. Você pode cantar novamente, dá-me um coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu. Mais uma vez, dá-me um coração igual ao teu. Ainda assim como você está, neste momento nós vamos compartilhar da ceia do Senhor. E a ceia nos lembra também sobre perdão. O perdão que eu e você recebemos do Senhor, sem merecermos. Mas Ele decidiu entregar o seu corpo em uma cruz, no meu lugar, no seu lugar, derramar o seu precioso sangue. Você pode imaginar quanta dor, quanto sofrimento. Não eram apenas os cravos nas mãos ou nos pés. Não era apenas o seu lado furado por uma lança, mas era também o pecado de todos nós, pesando sobre os seus ombros. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 diz assim: porque eu recebi do Senhor este ensinamento que passei para vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e disse: este é o meu corpo que é entregue em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Assim também, depois de jantar, ele pegou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança feita por Deus com o seu povo. Aliança que é garantida pelo meu sangue. Cada vez que vocês beberem deste cálice, façam isso em memória de mim. De maneira que cada vez que vocês comem deste pão e bebem deste cálice, estão anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. A ceia é um memorial aos nossos corações. É um lembrete que o Senhor Jesus preparou para mim e para você, para que nós não nos desviemos nem para a direita nem para a esquerda, mas para que a nossa vida seja conduzida em temor e obediência a Ele, sabendo que sim, todos nós precisamos do perdão dEle. Talvez você não tenha ofendido ninguém, talvez você não tenha sido ofendido por ninguém, mas todos nós precisamos do perdão do nosso Deus. E que bom que Jesus se entregou naquele lugar, para que esse perdão estivesse sobre nós. O versículo 27 continua dizendo e nos confrontando também, porque ceia também é um lugar de confronto. Um lugar onde eu e você olhamos para dentro de nós, pedimos para que o Espírito Santo sonde o nosso coração e nos mostre se há algo que precisa ser consertado e ajustado. E nós temos essa oportunidade aqui. Não saia deste lugar hoje sem ajustar o que é necessário ajustar com o Senhor. Talvez você já teve a oportunidade de se derramar
enquanto nós cantávamos essa música, de pedir perdão, de falar: Senhor, eu quero sim recomeçar, Senhor, eu quero perdoar como o Senhor perdoa, e eu quero receber do perdão do Senhor. O versículo 27 diz: por isso aquele que comer do pão do Senhor ou beber do cálice de modo que ofenda a honra do Senhor estará pecando contra o corpo e o sangue do Senhor. Portanto, que cada um examine a sua consciência e então coma do pão e beba do cálice, pois a pessoa que comer do pão ou beber do cálice sem reconhecer que se trata do corpo do Senhor estará sendo julgado ao comer e beber para o seu próprio castigo. Você pode fechar os seus olhos comigo mais uma vez e entender que nesta manhã não é uma manhã qualquer. Você não está aqui por acaso. Você não está aqui só porque de tarde tem o jogo do Brasil e nós precisamos mudar o culto. Não é esse o motivo de você estar aqui. Você está aqui nesta manhã porque Jesus preparou um encontro contigo. E no encontro com Jesus, sim, existe confronto. No encontro com Jesus, sim, o nosso velho homem precisa ficar para trás. E nós precisamos decidir viver uma nova história com Ele. Você não está aqui porque você recebeu um convite. Você não está aqui só para participar de mais um culto. Mas você está aqui para ser encontrado por este Jesus que é vivo, que faz, que transforma, que cura, como nós ouvimos. Você está aqui nesta manhã para encontrar com aquele que pode e é a solução para as nossas vidas. Talvez você não saia daqui curado ou curada no seu corpo físico, mas sairá daqui salva, remido, redimido pelo sangue daquele que derramou naquela cruz. E sim, você pode sair daqui curado e curada no seu corpo físico, com a enfermidade deixada para trás, como nós ouvimos nesta manhã, porque Ele tem todo o poder para fazer. E nós oramos para que isso aconteça neste lugar, que seja um testemunho para a salvação na sua casa, que a cura que você espera seja um testemunho diante dos seus, diante da sua família, diante dos amigos, diante daqueles que dizem que não há solução, mas que a maior cura seja a salvação, a mudança de vida, a transformação que vem de dentro para fora. E é essa transformação que testemunha, é essa transformação que fala para o mundo que Jesus continua alcançando, que Jesus continua fazendo, que Ele continua levantando uma igreja, que são os pequenos Cristo onde estiverem. Então, assim, com os seus olhos fechados, se for momento de pedir perdão ao Senhor, não se envergonhe se é mais um momento, mas que seja um momento definitivo, que seja um momento de mudar a rota, que seja um momento de mudar a forma de viver, porque Ele te trouxe até este lugar. Ah, mas eu nunca matei, eu nunca roubei. Não se trata disso, mas se trata de reconhecer que todos nós pecamos e estávamos afastados da presença do Senhor. Se trata de reconhecer que sem Deus nós não somos nada. Por isso você tem a oportunidade agora de, em sinceridade, se lançar aos pés do Senhor, pedir perdão, falar: Senhor, eu quero fazer parte desta aliança novamente. Se você está distante, este é o momento. Se você ainda não conhece a Jesus desta maneira, não como quem ouviu falar, mas como de quem anda com Ele, este é o momento. Não deixe para amanhã, não deixe para depois. Esse é o momento que nós nos encontramos com Jesus. Da mesma maneira como Ele encontrava a cada um pelo caminho, Ele falava: vem, me segue. Ele está nos dizendo: vem, me segue. Não deixe para depois. Não ache que haverá uma outra oportunidade, porque eu e você não sabemos. Mas hoje nós podemos nos alegrar porque a salvação nos alcançou. Coloque a mão sobre o seu coração. Se você tem algo a pedir perdão,
talvez voltar atrás, se arrepender, converter-se do seu mau caminho, este é o momento. Se você deseja receber a Jesus como seu Senhor e Salvador, olha, pastor, eu cresci ouvindo falar sobre um Deus, mas eu não conheço Ele tão próximo, eu não tenho sentido o amor dEle sobre a minha vida, eu não tenho ouvido a sua voz através da sua palavra. Peça a Ele, fala: Jesus, eu quero ouvir a sua voz. Salva-me nesta hora, perdoa-me dos meus pecados, encontra-me neste lugar. Jesus, muda a rota da minha vida, perdão pelos dias em que andei distraído, perdão pelos dias em que andei distante, perdão pelo tempo que eu não perdoei a ofensa que fizeram contra mim. Ajuda-me a perdoar e ajuda-me a pedir perdão. Com este concerto, assim como nós lemos, entendendo que nós cearemos, experimentando, participando do corpo e do sangue de Jesus, nós queremos compartilhar a ceia. Que haja fé no seu coração para crer que sobre você está o perdão do Senhor. A palavra diz que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se você fez essa oração com fé junto comigo, sobre a sua vida está o perdão, sobre a sua vida está a salvação. Enquanto nós compartilhamos da ceia, você pode participar deste momento enquanto nós adoramos, amém? Vitorioso és, na tempestade está. Teu nome infalível, os reinos têm vão, teu trono acima está, teu nome imutável é. O inferno não prevaleceu, levantar sua voz e cantar conosco, vamos. Muralhas vão estremecer, cadeias irão se romper, enquanto adoramos. Vitorioso és, na tempestade está, teu nome infalível é, os reinos têm vão, teu trono acima está, teu nome imutável é. Seu nome é imutável, Senhor. Por isso nós estamos aqui. Porque de geração a geração, ano após ano, tempo após tempo, o Senhor continua salvando e alcançando as nossas vidas. Senhor, nós queremos te agradecer pelo pão que representa o teu corpo moído, ferido em nosso lugar. Nós te agradecemos, Senhor Jesus, pela sua obediência até a morte de cruz. Nós te agradecemos porque, como Isaías proclamou, o Senhor levou sobre si as nossas dores, e o castigo que nos traz a paz está sobre si. Nesta manhã, Senhor, nós fazemos parte, como igreja, nós podemos, Senhor, estar diante da mesa e cear como parte. Por isso, Senhor Jesus, nós somos gratos ao Senhor pelo teu sacrifício em nosso favor. Em nome de Jesus, você pode comer do pão. A palavra diz que de igual modo o Senhor Jesus pegou o cálice e deu graças,
Senhor, nós te agradecemos pelo teu sangue derramado em nosso favor. Nós te agradecemos pelo sangue da nova aliança, que nos purifica de todo pecado, que transforma as nossas vidas, que nos lava e nos limpa, nos deixa mais alvos do que a neve. Nós te agradecemos, Jesus, porque através deste sacrifício nós podemos ser encontrados na mesa do Senhor. Pai, nós te agradecemos também, porque como um memorial, nós celebraremos este tempo até que o Senhor venha. Em nome de Jesus, você pode beber do cálice. Como um trovão impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu, nós proclamamos, poderoso és, grandioso. Teu nome. Você pode levantar a sua mão. Vamos juntos. Como um trovão impetuoso, poderoso és, grandioso és. Que venha aos céus, poderoso és, grandioso. Vamos mais uma vez, como um trovão impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu e nós, e poderoso és, grandioso. Amém, glória a Deus. Glória a Deus. Que sobre a sua vida, sobre a sua casa venha o céu, amém? Quero te pedir mais 5 minutinhos, você pode se assentar. Nós vamos ter um pequeno imprevisto aqui, um testemunho. Soube que tem um casal que está fazendo 28 anos de casados, não é mesmo? Então eu quero convidá-los à frente junto com o Ministério de Casais. Nós queremos orar. Há uma semana, na verdade, nós fizemos
uma celebração de uma bodas de pérola, né, dos pais do Gabriel, 30 anos de casados. E ali eu senti que não era só um culto, mas era também um testemunho pelo momento. E aqui quero pedir licença ao irmão Cícero, à irmã Adriana, porque também é um testemunho para todos nós que somos casados, amém? Quando um casal celebra mais um ano de casados. Então nós, como igreja, como ministério, queremos orar pela vida deles e pela família também. Eu quero te convidar a se colocar de pé, você pode estender as suas mãos aqui à frente, amém? Quero chamar o Léo também, que é filho, está aqui presente. A Helena está lá em... Amém. Nós cremos em um Deus que faz. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, como igreja, pelo testemunho que nós podemos ver nesta manhã, de mais um ano de casamento, ó Deus, desta família, onde o Senhor tem celebrado e fortalecido, ó Pai. Pai, nós somos gratos a Ti, porque podemos contemplar a Sua bondade e a Sua fidelidade. Nós abençoamos, Jesus, a vida, Senhor, do irmão Cícero, da irmã Adriana, Pai, o Léo, a sua casa, os seus filhos, ó Deus. Que este casamento continue a ser um casamento abençoado pelo Senhor. E que esse testemunho, ó Deus, continue a ecoar no nosso coração como igreja. A importância, Senhor, de um casamento, ó Deus, conduzido pelo Senhor, em nome de Jesus, amém? Amém, Deus abençoe vocês, meus irmãos, amém. Deus abençoe, Léo, amém? Então, assim nós estamos despedidos, que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a sua vida, que o Senhor te sustente, te fortaleça. Você que é casado, a exemplo deste casal, que o Espírito Santo também conduza você em sabedoria, amém? E que eu e você sejamos um testemunho do Senhor por onde nós temos caminhado, amém? Se você precisar de uma oração, nós estaremos aqui à frente. Antes de sair, dê um abraço em alguém e que o Senhor conduza a sua vida, em nome de Jesus, amém?